Sua Bíblia aberta, nós vamos lendo e decorrendo a respeito dela, porque o nosso tempo é curto. Não dá para meditar em tudo, falar de tudo da palavra de Deus. A gente pega trechinho e se torna pequeno. Mas esse trecho está trazendo para nós as bem-aventuranças. É uma palavra muito importante para a nossa vida. Aqui nós temos a representação da vida cristã. O que é a vida cristã? Nós temos aqui uma representação do que Deus requer. O que Deus quer de cada um de nós? Como Ele quer que cada um de nós seja? O que Ele quer que cada um de nós faça? Aqui está escrito o que Deus tem para cada um de nós. As recompensas que Deus tem para as nossas vidas. Aqui está escrito até desafios que nós temos para as nossas vidas. Jesus tirou um tempo para fazer esse sermão, para mostrar para as pessoas a importância da nossa caminhada, a importância do entendimento da nossa caminhada. Quando pegamos esse texto e lemos ele separado, muitas vezes lemos ele todo junto, seguido, muitas vezes não entendemos muita coisa, nós lemos bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Mas nós temos que pensar sobre essas bem-aventuranças. E elas se interligam, elas são continuidade uma das outras. Uma segue a outra, uma leva a outra, uma é um outro passo. Quando nós olhamos as bem-aventuranças, elas são degraus. Elas são passos que nós damos na vida que mudam a nossa história. E muitos deixam de viver porque deixam de meditar. Se deixamos de pensar, deixamos de fazer. Quanto mais pensamos, mais fazemos, mais parte faz de nós. Por isso a importância de meditar na palavra de Deus, para que ela faça parte de nós. Então aqui nós temos o que Deus quer para a nossa vida. E traduzido do grego, bem-aventurado significa mais do que feliz. Feliz é bom, não é? Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Agora, mais do que feliz? Mais do que feliz porque não se trata de situações, de momentos, de coisas passageiras. Não se trata de coisas dessa terra. Não se trata do hoje, não se trata do agora. Essa vida é momentos. Hoje nós estamos felizes agora. Podemos estar tristes amanhã. Quantos estavam tristes ontem e estão felizes hoje? Podemos estar derrotados num dia, mas exaltados no outro. A tempestade, ela pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã, mesmo que a tempestade não cesse. Porque a nossa alegria não está firmada em coisas passageiras dessa terra. Então por isso nós somos mais do que felizes. Aqueles que temem andam na presença de Deus, porque não estão limitados, a vida não está limitada, pautada nas coisas que vêm, nas coisas que têm. Podem não ter nada aqui, mas sabem do que tem na glória, esperando e preparado. E quando cremos nisso, o nosso coração se alegra, o nosso coração se firma. Então mais do que felizes são esses que praticam o que Jesus ensinou. E é por isso que nós precisamos sempre prestar atenção deles. Então as bem-aventuranças, elas não são mandamentos, não são ordenanças de Deus, são ensinamentos, são princípios. São passos que quando nós damos, abrem caminhos, mudam o entendimento e mudam a nossa vida, atraem bênçãos de Deus, geram resultados maravilhosos na nossa vida. E nos faz tornarmos uma bênção. Porque quando Deus muda em mim algo, eu sou uma pessoa melhor para perto das outras. Então, além de me abençoarem, fazem de mim uma bênção. Então, essas bem-aventuranças são direcionamentos para nós vivermos uma vida abundante em Deus. Se credes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Então se nós acreditarmos nelas, colocarmos elas em prática, observarmos isso, nós vamos viver uma vida melhor todos os dias. E ao final dela, nós vamos receber um galardão imensurável com Deus. Então Deus aqui quer nos mostrar que Deus não abençoa uma pessoa à toa. Deus não derrama bênção sem propósito, sem sentido. Deus não faz nada sem propósito. Então Deus não vai abençoar alguém do nada, por nada. Deus nos chamou para um propósito, Deus tem uma missão para nós. E ao cumprirmos essa missão, ao entrarmos nesse trabalho, nós começamos a receber o salário dele. Começamos a receber as recompensas deles. Nós começamos a receber a bênção, a proteção sobre aquilo que fazemos. Então é algo que precisamos seguir para, como a gente diz no dízimo, crer, seguir para
poder ver os sinais acontecendo, os resultados vindos. Então, Deus não abençoa a pessoa de qualquer jeito, ela tem que ter uma procedência para que a bênção encontre essa pessoa, para que a bonança aconteça na vida dessa pessoa. Então, mais do que felizes são aqueles que praticam a palavra, são aqueles que vivem fazendo, andando segundo o que a Bíblia diz, segundo o que Jesus ensinou. Então nós começamos aqui no versículo 3. O versículo 3 está começando dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E há um detalhe nesse versículo, está escrito aí: bem-aventurado os pobres em espírito, não é pobres de espírito. Tem um detalhe nesse D. O de espírito é um pertencimento. O em espírito é o envolvido. O em, ele remete a estar em algo, a um estado. O de é um pertencimento, de alguém, pertence. Então pertence, o pobre de espírito, ele é pobre. Vou decorrer a respeito disso. Então um está mencionando a quantidade. O em espírito, ele é pobre em espírito, ele só tem um espírito, ele não tem vários espíritos, ele não tem várias riquezas em espírito. É um espírito que ele falta atributos, falta coisas, ele ainda precisa, ele é sem riqueza, sem entendimento, sem dons. Bem-aventurado esses que não têm, porque o reino veio, Deus veio trazer, Deus veio a dar àqueles que precisam, Deus veio para os que necessitam. Então, aqueles que querem os dons, esse pobre em espírito, que não tem, são os vasos vazios, para que possam ser cheios da glória. São vasos de barro, que não tem valor, que não tem reconhecimento diante dos homens, mas ao terem o Espírito de Deus, o Espírito faz deles riqueza. Então eles são pobres, não são ouro, não são prata, são barro. Mas quando o Espírito Santo entra, transforma a realidade desses, para que a glória seja de Deus, não da pessoa, não é do saber, não é do conhecimento. Então o pobre de espírito remete a pertencimento de espírito. Ele é pobre de espírito, aquela pessoa com um espírito pobre, com uma visão errada, uma visão maligna, uma pessoa sem respeito, sem caráter, remete a um espírito mau. Então ele remete a qualidade. Essa pessoa pobre de espírito só pensa em maldade, só pensa em ruindade, só pensa nas coisas ruins, pensamento macabro, pobre de princípios, essa pessoa arrogante. É um espírito sem qualificações. Então, tem essa diferença no mundo espiritual. E essa é a coroa das bem-aventuranças. Começa por essa situação. Bem-aventurados que reconheces que são pobres em espírito, porque os sãos não procuram médico. Os que se acham curados, os que se acham independentes. Agora os que reconhecem que são doentes, que são falhos, que são fracos, pecadores, que não conseguem sozinhos. Aqueles que reconhecem que sem Deus eles não são nada. Se Deus não estiver na minha vida, nada muda, nada acontece. Aquele que reconhece que não tem qualidades, não tem dons, eu não sei fazer nada. Se Deus não me ajudar, se Deus não mudar a minha história. Então quando essa pessoa ela reconhece a inferioridade dela diante de Deus, quando ela reconhece a necessidade que ela tem de Deus, aí ela procura o médico dos médicos. Então, bem-aventurado esse que reconhece que é pobre de espírito, um espírito caído no pecado, um espírito preso no pecado, que se o Espírito Santo não me ajudar a me sustentar todo dia, eu não consigo permanecer fiel, eu não consigo permanecer, eu não consigo fazer. Paulo falava, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero esse eu faço, porque é uma luta diária, que nós precisamos alimentar do Espírito de Deus. Então o pobre em espírito, ele reconhece a necessidade que ele tem de Deus e aí ele busca.
Agora o outro não, o outro se envaidece, o outro resiste. Então só quem reconhece que está doente, que está viciado, é que ele vai buscar o tratamento. Aquele que reconhece que tem uma enfermidade é que vai procurar ir no médico. Aquele que reconhece que é ruim, que vai procurar melhorar, que vai procurar agir diferente. Então, enquanto eu não reconheço o meu estado de espírito, a minha natureza adâmica que eu preciso vencer, enquanto eu não reconheço os meus erros, eu não busco mudar, eu não busco melhorar. Agora, quando eu reconheço, Deus, eu preciso mudar isso, Deus me ajuda a vencer aquilo, aí eu recebo as bênçãos de Deus, aí eu entro no reino, aí eu começo a viver o reino de paz, de justiça, de alegria, que eu começo a entender, não sou eu, não depende de mim, não é na minha força, não é na minha sabedoria, é no Espírito Santo de Deus. Então eu começo a buscar essa fonte todos os dias, e eu começo a vencer, eu começo a viver o reino de Deus todos os dias. A soberba não toma espaço em mim. Agora já o rico, o abastado, né? Apocalipse 3:17 sempre até fala lá, que infelizmente a maioria das pessoas se acham ricas, abastadas, mas estão pobres e nus. Se acham bem, acham que estão bem. Eu sou honesto, eu sou... O caráter, o princípio, tem muita coisa que precisa ser mudado, quebrado, transformado. Então o Espírito Santo fala, você se acha, mas você não é nada, miserável e nu. Então quem não enxerga a própria miséria espiritual nunca vai conseguir crescer, porque eu tenho que reconhecer que sem Deus eu nada sou. Então muitos aí vivem sem acreditar na existência de Deus, sem se preocupar. Deus não preocupa com o que eu faço. Quem faz isso é porque não acredita na existência de Deus. Então continua pobre de espírito, nunca vai crescer, nunca vai melhorar, nunca vai evoluir, nunca vai desenvolver, nunca vai ter maturidade, porque não está buscando diante de Deus. Então só quem crê na existência de Deus é que pode mudar, porque esse vai seguir, esse vai obedecer aos mandamentos de Deus. E João 14:21 vai dizer que é esse o que ama a Deus, o que anda nos mandamentos de Deus. Então nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. No versículo 4 está escrito aí, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados somos nós, que enfrentamos batalhas, desafios todos os dias para fazer o que é certo. Quantas pessoas, quantas pessoas estão buscando desenfreadamente o poder, a fama, o dinheiro, e acabam pisando nas outras pessoas, maltratando, humilhando. Quantas pessoas acham que são maiores, que são melhores, e humilham os outros? Então, bem-aventurados os que choram hoje por serem humilhados, por serem maltratados, porque serão consolados. Quantos de nós, quantos cristãos são perseguidos por pessoas usadas pelo diabo para ferir o nosso coração, nossa alma, para nos fazer desanimar, para tentar nos fazer parar? Nós choramos provados. Quantas provações nós enfrentamos todos os dias? É a luta no serviço, é a luta na casa, é a luta no trabalho, onde a gente for, a gente vê desafios. Nós somos provados porque o diabo se levanta para tentar nos atrasar, nos atrapalhar de viver as bênçãos de Deus. Então, infelizmente, muitas coisas nos fazem chorar. Porque o mundo não é fácil, a vida não é fácil para o cristão. Fazer o certo no mundo onde está pregando errado é difícil. Aconselhar as pessoas é difícil. Muitos maltratam mesmo se querendo ajudar. Quantas vezes choramos vendo as pessoas que nós amamos aprisionadas nos vícios, na vida errada, sendo machucadas pelos pecados da vida? E às vezes a gente tenta ajudar, não consegue fazer nada. Então isso dói no coração da gente. Então nós choramos muitas vezes, todos os dias. Nossos sonhos, muitos sonhos frustrados. Tem hora que a gente ora, algumas coisas não acontecem, a gente não entende. Porque a grandeza de Deus é muito maior do que algo que nós pedimos. Então, mas isso nos fazem experimentados como Cristo. Jesus, um homem experimentado em dores. Jesus sofreu. Jesus, no sol quente, ralou, batalhou. Jesus cresceu debaixo de sofrimento também. Não tinha bonança, não. Ele passou por escassez. A Bíblia fala em Isaías que ele foi um homem experimentado em dores, até o último momento. Mas bem-aventurados somos nós, participantes das aflições de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz? Então, bem-aventurados. Pois chegará o dia, a Bíblia fala, chegará o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, não haverá mais dor.
esse choro passará, as aflições dessa vida acabarão. As primeiras coisas se tornarão passadas, eis que tudo se fará novo diante de Deus. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós vamos chorar às vezes pela tristeza da vida, mas a alegria pela conquista, pelo que Deus tem para nós, ela vai brotar no nosso coração, vai nos fazer levantar e caminhar de novo. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles vão ganhar espaço onde eles estiverem. Quando a pessoa é arrogante, ela é rejeitada, ela é resistida, as pessoas se afastam, as pessoas evitam. Mas quando a pessoa é mansa, ela é humilde, ela é agradável, trata todo mundo bem, todo mundo quer ficar perto dessa pessoa, ela cresce, ela é promovida. O arrogante pode ser bom no que ele faz, mas ele é arrogante, ele não vai ser colocado em cargo de liderança numa empresa, porque senão ele vai pisar nos outros, vai maltratar os outros, e ninguém quer isso. Mas os mansos, eles herdam, eles conseguem espaço, eles entram em lugares onde outros não entram, porque ele é bem quisto, ele é convidado. Então, para sermos mensageiros do reino, precisamos ser esses convidados para os ambientes, para que possamos levar a palavra de Deus. Então, nós somos chamados a sermos submissos humildemente a Deus, a nos submetermos uns aos outros, submetermos aos governantes, até o nosso próximo, o nosso irmão como superior a nós, tratar todos com amor. E a graça, ela amansa o animal selvagem que existe dentro de cada um de nós. Quando nos enchemos da graça, da palavra, ela mostra para nós que nós precisamos acalmar o coração e agir diferente. Esse animal tem que baixar a crina dele e obedecer. Esse animal tem que ceder. É forte, é um leão. Mas diante do Rei dos Reis, diante do Espírito Santo, ele se dobra como um gatinho. E nós precisamos nos dobrar diante de Deus. E quando nos dobramos diante de Deus, nós entendemos o nosso lugar diante das pessoas e paramos de querer crescer e começamos a andar junto, lado a lado. Nós começamos a seguir como Jesus, nos tornar mais como Jesus. Jesus é comparado como ovelha. Ele se levanta hoje como leão, mas ele veio como uma ovelha. O tempo da glória dele chegou e o nosso vai chegar em nome de Jesus, porque estamos nele, vencemos nele e viveremos eternamente nele. Mas o chamado agora é a servir, é a lavar os pés uns dos outros, em humildade. Quem lava o pé é servo, se humilha uns dos outros. Então nós estamos aqui para viver uma vida assim, aceitando como Jesus a vontade do Pai, exercendo o autocontrole, o domínio próprio, que é fruto do Espírito, para não maltratar ninguém. E nós precisamos, através disso, também guardar o nosso coração das vaidades, das mazelas dessa vida, não julgar, porque quem julga os outros não é humilde, não tem humildade nenhuma, não reconhece que também é errante, que também é falho, que também comete ou já cometeu os mesmos erros. O manso, humilde, ele não se acha superior a ninguém. Ele procura ter um coração puro, um coração ensinável para aprender com todos, porque ele sabe que Deus pode usar uma criança para ensinar para a gente. O manso e humilde, ele está disposto a amar, mesmo que a amar e exercer paciência com as pessoas, porque muitas pessoas são difíceis, mas nós somos chamados a suportar uns aos outros no amor de Deus, não condenando, não criando fardos pesados para as pessoas, ajudando a carregar as lutas, as dificuldades uns dos outros, em amor, orando pelos outros, até pelos nossos inimigos. Cristo sofreu como ovelha muda. Olha a humildade. O Deus soberano, ele estava com Deus, ele era Deus. Se despiu da sua glória, da sua majestade, se humilhou, se fez imagem, se fez homem, habitou entre nós, para mostrar para nós como nós precisamos ser. Como nós precisamos do coração. Ele era manso, humilde de coração. Nosso coração precisa buscar isso. Então ele sofreu como ovelha muda. Ele sofreu sem murmurar. Ele sofreu sem reclamar. E é esses que vão herdar a terra. Agora aqueles que ficam murmurando ficam presos no deserto. Então se queremos herdar a terra, precisamos mudar. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Nós olhamos para o mundo hoje e falamos: que mundo terrível, que tristeza no nosso coração por causa das coisas que acontecem. Mas não deixe os olhos nisso.
põe os olhos no céu, para que o seu coração não seja impedido de fazer a justiça. Porque quando olhamos o que as pessoas fazem, nós queremos fazer, nós não preocupamos e não vou fazer, não vou ajudar, não vou fazer justiça, está todo mundo fazendo errado, aí acaba seguindo, acaba, não, isso aqui eu não preciso fazer, não, tem muita gente fazer pior do que eu. Não é o exemplo dos outros que eu sigo, é o de Cristo. Então a nossa justiça precisa ser maior. Então, bem-aventurados, né? Cristo cumpriu a lei de Deus e nós somos chamados, fomos feitos justiça de Deus. Ele nos justificou para que nós sejamos justos. Ele nos santificou para que nós sejamos santos. Ele nos limpou para que a gente continue limpo. Não volte como os porcos para o pecado. Então, se nós queremos viver o reino de Deus, nós precisamos da justiça, né? Ele se fez justiça por nós, em nosso favor. Nós somos vendidos, nós somos entregues como escravos ao pecado por causa do pecado de Adão. Nós recebemos sobre nós essa condenação, nós nascemos debaixo da condenação adâmica do pecado de Adão. Mas Deus, por amor, em Cristo Jesus, nos comprou de volta, nos resgatou, fazendo-se justiça por nós. Fomos injustiçados ao nascermos debaixo de uma condenação. Nascemos escravos, isso é injusto. O que eu fiz para nascer escravo? Mas Deus fez justiça. Outros pecaram e eu fui castigado, mas Deus em amor fez justiça por nós e nos deu nova chance. Então daqui para frente, agora é com você. Você era escravo, daqui para frente você não é mais não. Você estava debaixo da condenação, daqui para frente você não é mais não. Então vai, não peques mais. Vai daqui para frente e usa bem sua liberdade. Não se faça escravo de novo de homens ou do pecado. Então ele tirou a morte que estava pagando a conta do que nos afastava de Deus, nos livrando da condenação eterna, para que a gente pudesse viver a liberdade de Deus. Então hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a caminhar, a andar em justiça, a fazer o que é certo, o que é justo, mesmo que isso nos prejudique. Então nós temos que largar o pecado e seguir a justiça de Deus, não a nossa justiça, porque a nossa justiça, a Bíblia fala que é trapo de imundícia. A nossa justiça é partidária, ela toma partido. É um pouquinho mais para mim, é um pouquinho mais leve para mim, é um pouquinho para minha família, é um pouquinho mais leve para minha família. Nós temos facilidade de falar do pecado dos outros e menosprezar o nosso. O pecado dele é maior. Muitas pessoas fazem isso. Falam do pecado dos outros para esconder o delas. Isso é injusto. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Pode falar. Agora aquele que tem pecado, que cale sua boca e ore, se humilhe diante de Deus. Esse é o nosso chamado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa justiça ela é errada. Nós tratamos os outros, muitos tratam os outros como pecadores, nós santos porque estamos na igreja. Não podemos tratar ninguém dessa forma. Então por isso que Jesus disse que nossa justiça precisa ir além. Ela precisa exceder a justiça dos fariseus, senão nós não vamos entrar no reino. A nossa forma tem que ser justa de verdade, e a justiça nossa deve ser a justiça de Deus. A justiça de Deus ela é antes misericordiosa. Deus faz justiça com misericórdia. A gente quer matar. Deus não. Deus corrige, Deus castiga, Deus põe para pagar. Mas Ele perdoa, dá nova chance. Ele dá tempo de viver, Ele dá tempo de recomeçar. Então por isso que Jesus não condenou a mulher ao apedrejamento, porque a justiça de Deus mandava, a justiça do homem mandava apedrejar, a justiça estava lá e Ele veio mostrar, não é essa justiça que eu quero, a justiça é misericórdia. Então Ele não condenou a mulher, Ele deu a segunda chance e falou para ela aqui: você viu o que quase aconteceu com você? Pois é, você quase morreu, você quase passou dessa. Então vai e não erra mais, para que não te suceda coisa pior. Então a Bíblia mostra para a gente, nós precisamos assim deve ser a nossa vida. Um estender das mãos, não um apontar de dedo condenatório, como muitos fazem. Nós somos chamados como discípulos do amor, discípulos do Pai, não discípulos do fogo do inferno, que é preparado por diabo e seus anjos. Não é esse que nós anunciamos. Anunciamos o amor e a misericórdia de Deus. Então no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos. Viu como é que eles se interligam? Bem-aventurados os misericordiosos, os que aplicam misericórdia ao próximo, os que têm compaixão, porque dessa forma
É dessa forma que nós seremos julgados. É da maneira que nós julgamos, apontamos, condenamos, é que seremos condenados. Da maneira com que agimos com os outros, que será agido na nossa vida. Então nós precisamos exercer essa misericórdia. Pois o nosso Pai é assim, Deus é perdoador, Ele perdoou as nossas ofensas. Então Ele nos chama a agir dessa forma. Se perdoarmos os pecados, não é a oração do Pai Nosso, Ele também perdoará os nossos pecados. E é quantas vezes? 70 vezes 7. Você não conseguiu 70 de novo, você não conseguiu 70 de novo. E vai 70 até. Versículo 8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando agimos assim, nessa sequência, nos tornamos os limpos. E a palavra vem para nos limpar o coração. Vós está limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, os limpos de coração, quando nós perdoamos os pecados, as ofensas dos outros, das outras pessoas, quando nós perdoamos o que fizeram conosco, o que passamos na vida, quando nós não olhamos essas coisas, não ficamos presos a essas coisas, nosso coração se torna limpo do mal. Aquele que guarda o rancor, ele acaba praticando o mal. Aquele que perdoa, ele acaba ajudando. Viu a pessoa na necessidade, vê terminar de empurrar, terminar de matar, e vai lá e socorre, porque ele dá outra face. Porque ele limpou o coração e agora está puro. Então nós não podemos guardar essa maldade no nosso coração. Para a gente não ficar querendo o castigo do próximo, mas querendo misericórdia. Deus perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nós temos o exemplo. Então nós precisamos estar com o coração limpo, vivendo na verdade diante de Deus. Então o perdão nos faz parecidos com o nosso Pai, que é perdoador. Olha o quanto Ele perdoou nós e o mundo. Então o perdão faz o nosso coração ficar mais leve, limpo, aberto, puro, para receber o que Deus tem para nós. Então por isso a importância disso. Então não podemos ficar carregando o lixo que os outros jogam em você. Não carrega as palavras maldadas, não carrega o mal que fizeram. Largue isso, se desprenda disso. Jogaram lixo na sua vida. Às vezes palavras que não eram nem verdade, você carrega como verdades. Não jogue isso fora, se desprenda do mal que te fizeram. Porque isso rouba a sua paz. Isso rouba a sua força. Isso rouba a sua oportunidade do recomeço. Então Filipenses 8 nos fala lá, 4:8. Pense nas coisas que são puras, que são boas, que têm boa fama. Louvor a Deus. É nisso que você tem que pensar, não no que passou, não no que sofreu na vida, não no que aconteceu. Pense no que Deus tem para você daqui para frente, daqui em diante. Porque todos os dias Deus tem coisa nova para nós. Todos os dias Deus pode fazer coisas novas na nossa vida. E pode fazer coisas novas da nossa vida. E é por isso que Ele nos mantém vivos. Para que Ele brilhe através desses vasos de barro. Para que o poder dEle apareça e cresça através desses vasos de barro. Então nisso pensais na bondade, na graça de Deus na nossa volta. Assim nós conseguimos viver em santidade, pureza. Então conseguimos tomar decisões melhor. E assim nós vamos conseguir viver uma vida melhor diante de Deus. E agindo assim, com coração puro, vida santa, separados a Deus. Agindo dessa forma, a santidade entra no nosso coração, no nosso jeito de agir. As pessoas veem a gente parecido com Deus. Elas veem Deus na gente. Deus age através da gente. A gente começa a ver Deus se manifestando, falando com a gente. Porque o nosso coração está puro para receber esse Deus que é puro. Ele só vai falar com o coração limpo. Então nós temos que procurar fugir do pecado, fugir do jugo, tratar bem. Ter um coração perdoador, esses que verão a face de Deus. Então nossas atitudes, quando nossas atitudes começam a chegar assim, nós começamos a ver Deus melhor, ver Deus em todas as coisas, começar a ver Deus no que aconteceu, às vezes até nas coisas ruins aconteceu, mas Deus me ajudou, Deus esteve comigo, Deus estava do meu lado, eu venci. Então nós começamos a ver Deus em tudo. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem quer ser chamado filho de Deus? Falar que é filho de Deus é fácil, qualquer um fala. Agora, ser reconhecido como tal, ser chamado como tal, os pacificadores. Então nós precisamos aplicar essa justiça, esse amor, pacificando guerras internas no coração das pessoas. Então, aflitas, oprimidas, você tem uma palavra de consolo para dar? Você tem um conselho amigo verdadeiro para dar? Você está fazendo a diferença? Está sendo um pacificador? As pessoas estão querendo brigar à sua volta e você está, não, faz isso não, sou, deixa para lá. São pessoas que trazem paz, libertam almas.
que poderiam ser castigadas com as ações, estão sendo perdoadas e libertas para viver a vontade de Deus. Então nós estamos apaziguando guerras internas, conflitos. Eu me acho derrotado, eu acho que não consigo, eu não posso. Você vai lá e fala para ela: você pode, em nome de Jesus. Entrega o coração, serve a Cristo, creia na palavra, que você será uma nova pessoa. Você traz uma paz interna que nada lá fora no mundo consegue trazer. É essa paz que faz toda a diferença na vida das pessoas. E quando fazemos isso, as pessoas falam: é filho de Deus, essa pessoa é de Deus, foi de Deus na minha vida. É assim que somos reconhecidos. Então precisamos aplicar essa justiça. Então quando nós somos pacificadores, trazemos ensinamentos para pessoas que melhoram o casamento, que levam a perdoar os pais, a viver melhor com os pais, a viver em união com os filhos, a viver melhor com os amigos, com os irmãos. Somos reconhecidos como pacificadores, somos chamados e reconhecidos como filhos de Deus. As palavras brandas de mansidão, de amor que saem das nossas bocas, elas apaziguam uma guerra. Então a nossa postura santa acaba com brigas na empresa, acaba com brigas na escola, onde estivermos, no ponto de ônibus, nós evitamos briga. Nós não propagamos fofoca, nós não falamos mal uns dos outros, nós falamos bem até mesmo daqueles que fazem mal para a gente. A Bíblia não sabe o que fazer. E quando fazemos isso, em vez de aumentar uma guerra, fulano falou, eu também falei, fulano falou, nós pacificamos. Muitas vezes a gente cala, leva desaforo para casa e acaba com uma guerra. É pacificador, é filho de Deus. Então assim nós amamos até nossos inimigos, porque nós deixamos de lutar contra eles, de concorrer com as pessoas, porque nós entendemos que o que é nosso vem do alto, é Deus que nos dá. Nós entendemos que a nossa guerra não é contra as pessoas. Nós deixamos para lá porque entendemos que a nossa fé e confiança, a nossa recompensa, a restituição está em Deus. Deixamos de ser ambiciosos, trapaceiros, gananciosos, deixamos de buscar coisas materiais e buscamos ajudar as pessoas, porque o nosso coração se purifica em Deus. E nós sabemos que o que é nosso, Deus nos dará no tempo certo. O que é nosso vem na nossa mão e ninguém tira. E assim somos chamados filhos de Deus. Então essas são as bem-aventuranças daqueles que creem e confiam e andam segundo a palavra de Deus. Amém? Então nós como igreja somos chamados a reconciliar as pessoas com Deus, a fazer essa reconciliação, essa paz. Vive em paz com Deus, volte para Cristo, vive caminhe com Deus, não vive brigado, discutindo, porque Deus, não. Então, e a palavra nos ensina: não fique triste. Não fique triste se te perseguirem, se te maltratarem, falarem mal de você, te desenharem, tratarem você mal, se zombarem de você. Não deixe essa tristeza entrar e ganhar o seu coração. Não deixe a tristeza entrar no seu coração porque você foi perseguido, prejudicado por fazer o certo, por fazer o que agradava a Deus. Porque muitas das vezes isso acontece com a gente. A vida cristã não é só felicidade, ela é luta, luta e luta. Nós somos chamados a negar nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir Jesus. Para a cruz. Para depois ser ressuscitado em glória. Então a vida cristã é desafio, é lutas. Versículo 10 a 12 está dizendo para nós aí, bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, de fazer a justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por se dizerem cristão, forem insultados, e as pessoas mentindo, falando mal de vocês. Bem-aventurado quando disserem mal de vocês, por vocês serem cristãos. Está lá, versículo 12: exaltai-vos e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa, o vosso galardão nos céus. Porque também assim fizeram com Jesus. Fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Todos aqueles que vieram anunciando a palavra de Deus foram perseguidos, maltratados. Conosco não pode esperar coisas muito diferentes. Quando você toma a decisão de viver uma vida com Deus, amigos deixam você de lado, pessoas te maltratam, pessoas riem de você, pessoas te perseguem, portas se fecham, mas outras se abrem para a glória de Deus, e a vida que você tem se torna melhor. Porque ela não é pautada nas coisas dessa terra. Ela não é pautada nas vaidades dessa terra, mas ela está firmada numa rocha eterna, que arde no seu coração e sustenta toda a sua alma, te dando um espírito inabalável. E é isso que precisamos construir diante de Deus.
Amém? Então, bem-aventurados somos nós, quando por nossa causa, por causa de Cristo, fomos humilhados. Então, não julgue as pessoas que fizerem isso, ou que fizeram isso com você. Não julguemos as pessoas, porque infelizmente, assim como nós somos instrumentos de Deus, igual o irmão Vante sempre fala, marionetes de Deus para a grande, maravilhosa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitos aí fora têm sido instrumento do diabo, estão sendo usados porque estão amarrados, presos. Então não fique com raiva dessas pessoas, se levante contra os espíritos e potestades que têm usado delas, porque sim, a nossa guerra é com eles. Então jejue, ore, profetize, lute, e a vitória nos será dada em nome de Jesus. Porque Cristo vai à frente da nossa batalha, e Ele já foi à frente da nossa batalha, e já venceu por nós a morte, e nele temos a vida eterna. Então sigamos os passos de Jesus, confiamos nesse que abriu o caminho para nós no meio ao mar dessa vida, mostrando e direcionando os passos que precisamos para sermos mais do que felizes. Se queremos ser mais do que felizes, o manual está aqui, é só seguir e vai dar certo. Mesmo as lutas serão vencidas, mesmo as batalhas serão vencidas, e as pedras do nosso caminho podem virar alicerce da nossa construção, porque até as coisas que parecem estar dando errado, Deus faz vir a volta e faz elas virarem a nosso favor. Lembram da forca de Naamã? Então, nós podemos ser honrados. Precisamos confiar e descansar em Deus e buscar em Deus a nossa recompensa. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Deus abençoe. Vamos de pé. Essa palavra do Senhor no nosso coração. Honra e glória.